Bom dia, pessoal! Vamos lá fazer a correção da nossa atividade do dia 26 de agosto de 2020. Era uma atividade referente ao assunto do dia anterior, que nós estudamos numa videoaula explicativa sobre os advérbios e as locuções adverbiais. Então, nessa atividade, trazia um texto, um pequeno texto, e dela 6 questões. Eu vou começar lendo para vocês aqui o texto, para depois nós fazermos a correção. O texto tinha assim, trazia no título: chocolate faz bem ou mal para a saúde? E assim continuava o texto. Depende. Se você consumir um bombom pequeno por dia, de preferência do chocolate amargo, ele aumentará a produção de serotonina, substância que melhora o humor e dá a sensação de bem-estar no organismo. O problema é consumir chocolate em excesso, principalmente se for tudo de uma vez. Isso causa mal-estar, dor de cabeça e de estômago, problema nos rins e aumento de peso. Esse era o nosso texto dessa atividade. Então, vamos lá agora fazer a correção das questões. Eram 6 questões. Vamos lá. Questão 1. Aponte a passagem que a locução destacada é adverbial. Nós tínhamos aqui 3 frases. Então, primeira frase: se você consumir um bombom pequeno por dia. Segunda frase: isso causa mal-estar, dor de cabeça e de estômago. Terceira frase: problema nos rins e aumento de peso. Na primeira frase, destacaram a passagem por dia. Na segunda frase, a passagem de cabeça. E na terceira frase, trazia o fragmento sublinhado nos rins. Então, quais desses 3 fragmentos que foram sublinhados traziam uma locução adverbial? Era na primeira frase, pessoal. Olha só, se você consumir um bombom pequeno por dia, estava sublinhado aqui o fragmento por dia. Aqui é uma locução adverbial de tempo. Então, era a questão correta, era a primeira frase. Questão 2. A locução adverbial apontada acima indica. Então, na primeira frase lá que nós já fizemos a correção, esse por dia, que é uma locução adverbial, ele indicava o quê? Lugar, tempo ou modo? Eu já falei lá acima que indicava tempo, então a opção correta era tempo. Questão 3. Sublinhe a locução adverbial que compõe este fragmento do texto. Então vamos lá. Nessa frase aqui, olha. O problema é consumir chocolate em excesso. Eu quero saber qual fragmento dessa frase, qual parte dessa frase traz uma locução adverbial. É o fragmento em excesso. Em excesso é uma locução adverbial. Essa era a resposta da questão 3. Questão 4. Pode-se afirmar que a locução sublinhada na questão anterior, que era o em excesso, atende ao propósito de intensificar o sentido de um advérbio, um adjetivo ou um verbo. Aqui a resposta era um verbo. Esse em excesso está intensificando o verbo consumir. Consumir em excesso. Então aqui trazia o propósito de intensificar o sentido de um verbo. Era a resposta da questão 4. Questão 5. Na frase, devemos comer chocolate com moderação. A locução adverbial com moderação exprime o quê? Um meio, um modo ou uma causa. Aqui a resposta era um modo, como você deve consumir o chocolate. Com moderação, o modo como você deve consumi-lo. Então a resposta era um modo. E questão 6. Reescreva a frase substituindo a locução adverbial com moderação pelo advérbio correspondente. Então eu queria que vocês reescrevessem a frase: devemos comer chocolate com moderação, mas tirando a locução adverbial com moderação e colocando apenas um advérbio que tivesse o mesmo sentido. Então a frase poderia ficar: devemos comer chocolate moderadamente. Moderadamente é um advérbio, o advérbio de modo. Então, pessoal, essa foi a correção da nossa atividade do dia 26 de agosto de 2020 sobre os conteúdos advérbios e locuções adverbiais. Espero que todos façam a correção. Qualquer dúvida, podem me contatar no privado do WhatsApp ou na plataforma. Os alunos com atividades em atraso, pessoal, vamos colocar em dias, façam, que eu ainda aceito todas. Os alunos que já fizeram todas, parabéns. Conto com vocês nas próximas atividades. Tchau, tchau, beijo, professora Suzana.